Começa. Aí, agora sim. Então, né, quando eu tava falando, pedindo pra fazer um checklistzinho, aquilo que a gente já viu, né, ignora os cachorros ao fundo, mas é rapidinho, a gente já viu bastante coisa, parece que não, mas a gente já viu bastante coisa, porque a química orgânica a gente tem vários conteúdos grandes, assim, tem acho que 4 conteúdos grandes, que são hidrocarbonetos, a letra é horrível, né? Acho que depois eu vou ter que fazer no Word, para vocês entenderem melhor. Mas o primeiro conteúdo grande é hidrocarbonetos, depois funções orgânicas, a gente está agora. Funções orgânicas. Depois temos isomeria, que vai ser o próximo conteúdo. Não sei se vai ter tempo de passar antes do intervalo das férias, né, do meio do ano. Depois temos reações orgânicas, meu conteúdo preferido. Né, já dei alguns spoilers sobre reações orgânicas, sobre reconhecer alguns compostos que reagem e outros que não reagem. E, por último, temos polímeros, que não sei se vai ter esse ano, não tem na apostila do ângulo, eu procurei muito, não achei na apostila do ângulo, mas talvez eu passe se sobrar tempo. Agora, esses conteúdos grandes se dividem em vários conteúdos pequenininhos, né, que a gente já viu alguns. Por exemplo, hidrocarbonetos. Eles se dividem em alcanos, né, que a gente começou a ver tudo. Se divide em ramificados. Se dividem em insaturados. Se dividem em cíclicos e aromáticos. Ok. As funções orgânicas se dividem em, que a gente viu na última aula, que são funções orgânicas oxigenadas. Vou chamar de 1, que é álcool, né, os seus derivados, cetona e aldeído. Tem a oxigenadas 2, que a gente vai ver essa aula, que é bem importante, que é ácido orgânico, éter, éster. Não sei se vocês pediram para fazer, mas achei interessante fazer essa listinha para ver tudo que a gente já viu, que a gente acha que não foi muita coisa, mas foi bastante coisa, né? Éster. Aí, na próxima aula vai ter um pouquinho mais de oxigenadas, mas vai ter, né, vou colocar aqui oxigenadas 3. Que tem algumas funções aqui. E tem também as nitrogenadas, né, outras funções. Vai ser uma aula que eu vou juntar várias coisas e vai ser mais de revisão essa aula aqui. Até agora, a gente já viu tudo isso daqui. A gente já viu alcanos, né, aquela parte mais simples, a parte de cadeias, né, a primeira aula do curso que a gente fala o que são cadeias, o que são átomos, né, até que a introdução do curso também a gente já viu. A gente já viu sobre ramificados, né, tudo como ramificação, como ramificado, como nomeia, quantos carbonos tem cada um, a gente viu tudo isso. A gente já viu insaturado, a gente viu, né, alcenos, a gente viu alcinos, a gente viu dienos, tudo genes ramificados, né, que sempre fica se alternando, né, tipo, eu posso ter um insaturado que é ramificado, posso ter um cíclico que é insaturado e ramificado, eu posso sempre misturar esses conteúdos. Vimos cíclicos, né, não foi tão, a gente não viu tão bem, a gente viu um pouquinho até, mas a gente viu ciclo hexano, a gente viu ciclo pentano, né, ciclo butano, sempre acontece essas coisas, ciclos sem ser aromáticos, e vimos também os aromáticos, que tem aquela brincadeira de ortometria para, tem a aromaticidade, tem a bolinha no meio, né. Isso tudo a gente viu em hidrocarbonetos, que demorou bastante tempo, mas é muito importante, esse é o conteúdo inicial que a gente vai ver, certo? Que a gente viu, no caso. A gente viu nas últimas 2, 3 aulas, essa parte aqui de oxigenação, que é muito importante, que fala o começo de funções, né? Ela fala justamente sobre álcoois, que a gente viu, tá até no slide, né? Cetonas, aldeídos. A gente vai ver nessa aula aqui, que são ácidos, ésteres éteres e ésteres, a gente vai ver nessa aula aqui, e o conteúdo para vir olha, honestamente, isomeria causa um pouco de confusão em vocês, né? Esse aqui conteúdo é meio chatinho.
Só que essa parte de funções aqui fica mais tranquila após essa aula. Essa aula é um pouquinho punk, né? Tem alguns conteúdos difíceis que cai muito em vestibular, que eu dou tanta ênfase, velho, que os slides de cada função aqui eram 2 por função, lá vão ser muito mais, são bem mais importantes. E reações orgânicas também são muito legais, mas são um pouquinho difíceis. Polímeros, pessoal, acho que é difícil, mas não é muito difícil, a gente faz aqui facinho, a gente consegue entender toda a teoria. Funções é difícil, mas é legal. Funções é legal. Mas, enfim, isso é tudo que a gente viu, né? Tem aqui a introdução também que a gente viu sobre cadeias, sobre átomos, né? Que foi bem interessante. Mas isso aqui que a gente já viu e a gente vai ver nas próximas aulas. Ok? Não sei se eles pediram para fazer, mas se não, depois você manda uma mensagem. Obrigada, que eu faço no Wordzinho. De nada. Mas viu que a gente já viu bastante coisa assim. E acreditem, a gente vai ver muita coisa ainda, só que isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente vai usar para o resto do curso, com certeza. Ok? Isso aqui também. Essas duas coisas a gente usa em todas as outras matérias. A gente usa em isomeria, a gente usa em reações, a gente usa em polímeros. Então, essas duas primeiras matérias, grandes matérias, são muito, muito importantes. Por isso, eu gasto mais tempo nelas. Ok? Eu vou aproveitar aqui para esse slide. Eu vou dar um pequeno resumo da última aula. Né? A gente viu de álcool, a gente viu a teoria faz muito tempo. Alguns exemplos que a gente viu também. Vou apagar isso aqui. A gente viu alguns exemplos. Etanol, quando tem ramificação, quando tem saturação que não está no carbono ligado ao álcool, né? Se a saturação tivesse aqui, seria outra molécula, certo? Seria outra função, desculpa, outra molécula, obviamente, mas seria outra função, que seria um enol, aqui, que é quando o álcool está ligado no carbono insaturado, ok? Isso aqui é um álcool cíclico, né? Álcools também podem ser cíclicos, como eu falei, ficam se interconectando as matérias. Então, temos também álcools cíclicos, álcools insaturados, álcools com ramificação. E temos os fenóis, que são contra-ligados a um carbono, é contra-ligado a um anel aromático. Então, isso aqui não é um álcool, mesmo sendo OH, não é um álcool, que é o grupo funcional do álcool, ele vai ser um fenol, porque está ligado a um anel aromático. Então, viram um OH, não coloquem álcool na hora. Primeiro veja onde ele está ligado. Se estiver ligado a um anel aromático, vai ser um fenol. Se estiver ligado a um carbono insaturado, vai ser um enol. Tudo bem? Então, para ter essa atenção. Então, alguns exemplos de fenóis. A gente falou de cetonas, falou bem rapidinho. Elas são importantes, mas elas são mais simples de a gente entender. Então, cetona sempre vai estar no meio da molécula, lembra? Cetona no meio da molécula. E terminação da nomenclatura é ona, de cetona, justamente. Então, essa aqui é a nossa acetona, ou propanona. O nome dela é propano 2-ona. Tem que sempre reconhecer aonde está. Esse átomo aqui eu falei que esse 2 não precisa, né? Porque é meio subentendido que se for uma cetona, só pode estar no carbono do meio, só tem um carbono no meio, então já é meio subentendido que está no carbono 2, eu não precisaria falar que está no carbono 2, mas aqui já precisa falar que esse sim está no carbono 2, acetona. Pentano 2-ona, e a ramificação aqui no carbono 4, ok? Aldeído, muito parecido com a acetona, só que em carbono terminal, cetona no meio, aldeído no fim, é a única diferença entre os dois, tudo bem? É o mesmo grupo funcional, que é o C-O, só que o aldeído, como sempre vai estar no fim, ele vai ter sempre esse H. Então, a gente fala que o grupo funcional do aldeído é o CO. H, enquanto da acetona é o CO. Tudo bem? Os dois, o grupo funcional é a carbonila. E vários exemplos de aldeídos. O metanol mais simples, o etanol. Né? A gente, às vezes, confunde com etanol, porque é um nome parecido, mas é o etanol, ok? Que são bem diferentes. E um exemplo que tem essa ramificação, o 3-metilbutanol. Podia ter também mais saturação aqui. Todas as funções podem ter saturações, podem ter ciclos, podem ter ramificações. Elas podem ter todas essas características que a gente já viu. Ok? E aqui, essa da última aula, que falava sobre enóis. Então, aqui é só um exemplo, né? Que um aldeído pode virar um enol, e uma acetona também pode virar um enol. Mas o enol geralmente vira eles, porque o enol é muito instável. Então, se vocês viram um enol, sabem que ele é muito instável. Isso pode ser a resposta de algumas perguntas que você pode pensar, putz, mas aqui tá dando um enol. Não era para dar um enol. Você fica um pouco o enol é meio instável, aí você procura outra alternativa. Às vezes ajuda em algumas questões mais difíceis. Deixa eu ver que o Leandro levantou a mão, pode falar. Breno, eu acho que eu nunca notei nisso aí, eu queria muito saber agora, porque você falou que a gente não precisa nomear quando são acetonas, na parte da acetona. Você não precisa nomear a posição em que a acetona está. Isso só quando tá subentendido, porque, tipo, aqui, cetona é sempre no carbono do meio. Aqui só tem um carbono que tem no meio. Aqui você precisa falar, porque tem vários carbonos que podiam ter acetona.
Ah, Então, tá. é por isso Nossa, que que você vai falar. susto. Agora você vai ter que não. É porque tinha uma que era pente, pentan 2 zona. Aí eu falei assim, será que eu tenho que colocar no terceiro? Porque o 2 ele já subentende que não tem. Aí, nossa, me Pera aí, deu um Leandro, bug. que meu fone parou de funcionar. Um segundinho. Beleza. Putz, você tá sem microfone. Microfone. Não tô te ouvindo. Alô, alô, agora sim, né? Agora O meu sim, fone desliga o parou de telefone. funcionar. Você pode repetir o que você está falando? Então, o que eu ia falar é sobre esse negócio, porque me deu um bug, porque, por exemplo, no exemplo de pente 2 zona, como a gente já sabe que o 2, como a gente já sabe que ele tá no 2 e a gente não fala que é 2, aí então significa que ele tá no terceiro, me deu um bug, mas beleza, deu pra entender sim. Sim, sim. Nesse caso, você tem que falar que está no 2 porque não é óbvio, mas quando é Porque não óbvio, é você óbvio. não Sim, precisa, é isso. Mas se você quiser sempre colocar o 2, não está errado, tá? Nesse caso, não está errado. É só, você pode ver sem esse número e você pode estranhar. Então, saiba que beleza. pode colocar o Não, 2 à desculpa vontade. aí. Não, tranquilo. Enfim, eu vou passar para o slide de hoje, então. Vamos lá. Essa é a nossa revisãozinha que a gente sempre faz. Vamos para os slides de hoje. Vou ter que compartilhar a tela novamente. Uma janela. Aqui. Boa. Esse slide aqui é sobre funções oxigenadas, como a gente já estava vendo, só que elas são um pouco mais complexas, um pouco mais complicadinhas. Não tem muito segredo, né? A única coisa que vai mudar vai ser o grupo funcional e a nomenclatura. Né? Mas essa aqui a gente vai ter que precisar de um pouco de contexto para entender elas, porque elas são mais, né? Elas são um pouquinho, que caem um pouquinho mais em vestibulares, então a gente tem que entender um pouquinho mais sobre como elas são realmente. Essa parte de éteres, eu pensei em pular agora. Eu não vou pular porque pode ajudar vocês em alguma coisa. Éteres não caem muito, tá bom? Éteres, eles são meio esquecidos pelos vestibulares. Eu nunca vi uma questão que você precisa nomear éter em vestibular, então, e a nomenclatura é um pouquinho complicada, né, por causa disso. Mas eu vou passar para vocês rapidinho, né, o que são os éteres, para vocês não estranharem quando verem alguma questão e tudo mais. Éteres são a primeira função oxigenada que a gente... Quais funções a gente viu até agora? A gente viu... Vou de fazer aqui. Essas slides são do ano passado aqui. Então não tem um slide vazio no meio que eu uso para anotar. Quais funções a gente viu até agora? A gente viu álcool, então carbono com OH, né? E para cá continua a cadeia. A gente viu fenol, enol, tudo mais, né? Muito parecido. A gente viu cetona, que temos o C dupla O ligado ao carbono. No carbono tem que estar no meio da cadeia, né? E aqui cresce para cá, cresce para cá. E nós vimos o aldeído, que é C dupla O, H e cresce para cá. Ok? Temos essas três funções. Nessas três funções, a gente vê que o heteroátomo, o átomo de oxigênio, não está no meio da cadeia carbônica. Né? Se vocês forem pensar lá na primeira aula, a gente divide as cadeias em cadeias homogêneas e heterogêneas. Homogêneas sendo cadeias, né, com carbonos aqui que crescia, que não tinha nada no meio, e heterogêneas que podia ter um heteroátomo aqui no meio. Por exemplo, um nitrogênio. Ok? São cadeias heterogêneas. Ou seja, todas as funções que a gente viu até agora são funções que deixavam a cadeia homogênea, porque tinha heteroátomo, só que o heteroátomo estava na ponta, ele não estava no meio da cadeia. Aqui na ponta, aqui na ponta. Na ponta eu digo, ele não estava entre dois átomos de carbono, ok? Então aqui também não estava entre dois átomos de carbono, estava sempre de lado. Essa função que a gente vai ver agora, que são os éteres, o heteroátomo, o átomo de oxigênio, vai estar no meio da cadeia carbônica. Isso traz algumas complicações para a nossa molécula, ok? Então vai ser a primeira função oxigenada com o carbono, o átomo de oxigênio, desculpa. Tá errado aqui. Desde o ano passado tá errado, nem corrigir isso aqui. Com oxigênio no meio da cadeia, ok? Então, e o grupo funcional, ele é só o oxigênio. Eles não colocam o nome desse grupo funcional, porque é literalmente um oxigênio no meio da cadeia. Deve ter um nome, mas, né, porque a gente adora colocar nome, mas não é tão importante como o do álcool, que é a hidroxila. Não é tão importante como a hidroxila, mas então não precisa saber o nome, tudo bem? O composto mais importante é o éter comum, é vendido em farmácias, e é utilizado como solvente, por exemplo,
E por que ele é tão importante? Porque, como solvente, ele permite, né, ele tem um caráter que é apolar, não sei se vocês já viram isso, mas ele tem um caráter apolar, mas ele consegue solubilizar de um jeito, não sei como eu posso explicar para vocês, mas ele consegue solubilizar esses compostos maiores que, por exemplo, água não conseguiria, e geralmente a gente usa também o benzeno como solvente. A gente não está usando mais, porque ele é um pouquinho perigoso, o benzeno. Então, o éter é um bom substituinte para um solvente apolar. Porque o éter comum que é vendido em farmácia é barato. É relativamente barato. Então, e tinha diversos usos o éter comum. Ele é usado como anestésico por inalação, né, no passado, não é mais usado. E ele é muito volátil. Não sei se vocês já viram quando vocês colocam... Vocês se machucam e colocam aquele álcool na pele, né? Você vê que fica friozinho e ele começa a evaporar. Por que isso acontece? É porque ele é volátil. Compostos voláteis evaporam muito facilmente. E por que fica friozinho, né? É uma questão que eu sempre tive. Por que da sensação de frio? Porque justamente você... não é uma questão muito mais de termoquímica do que de química orgânica, mas a sua pele está cedendo calor para o composto, né? Para o éter, para o álcool evaporar, e por isso você sente frio. Então você está doando calor para o líquido que está lá. Por isso que fica aquela sensação de frio, não é porque o líquido é frio. Ok? É porque você está doando calor para ele evaporar e, né, ficar friozinho. Então, justamente, principalmente como solvente apolar, já usei muito éter em extração de óleos, por exemplo, e ele é muito, muito inflamável, então tem que ter cuidado quando você está mexendo com ele. Ficar longe de fogo, bico de bunta e tudo mais. Ainda estou com a mão levantada aqui para mim, você, se você baixar, você levanta de novo. Menino, eu tenho uma pergunta até. Qual que... Eu sei que a acetona, ela evapora muito rápido, ela tem também alta volatilidade. Qual que é a diferença dela para o éter? É porque ela está no meio, o éter está no meio, então ele vai ter maior tendência a evaporar? Tem alguma coisa, alguma relação assim? Então, uma boa pergunta. O que vai acontecer? Quando a gente está pensando em evaporar fácil ou evaporar difícil, né, essa parte de ponto de ebulição, a gente está pensando, não sei se vocês viram interações intermoleculares já? Sim, vimos. Esse ano? Sim. Tá. Então, quando a gente está falando de evaporar, né, forças intermoleculares são que vai fazer essa regência, né, que vai reger isso. Se você for observar, os éteres, eles são, né, um pouquinho de spoiler, o carbono ligado ao oxigênio, ligado ao carbono, né, e aqui cresce para cá a cadeia, e cresce para cá a cadeia, ok? O que isso vai permitir? Se for uma cadeia, aí é difícil explicar isso. Perguntas difíceis de falar. Não, se quiser, depois você fala. Estou brincando, a pergunta é boa. Ela é interessante. Você pode ver a acetona. O éter e a acetona, em questões de interações intermoleculares, são até que parecidos. Se a gente for ver uma acetoninha. Vou terminar a cadeia aqui. Essa é uma cadeia finita dessa vez. Uma acetona simples. Essa molécula, ela é apolar. Desculpa, ela é polar, né? Tem uma polaridade indo para cá. O oxigênio puxa mais os elétrons do que o carbono, né? Tem essa polaridade que não é tão grande, mas não é pequena, certo? É uma polaridade porque não é tão grande por causa da geometria desses átomos. Deixa eu fazer a geometria certinha. Um CH3 aqui. Um CH3 aqui. Ok? Então, isso aqui vai puxar esses elétrons. Só que esses átomos de carbono vão neutralizar um pouquinho essa carga, seria um pouquinho de elétrons. Então, ele é polar, mas não... Desculpa, ele é polar, mas não é tão polar, ok? Ele tem uma polaridade, né? Tem uma carga parcial negativa aqui. Você já viu esse símbolo? Desculpa se eu tiver... Eu acho que sim. Esse delta negativo, delta positivo. Sim, a gente viu no do Pita, sim. Isso, esse é carga parcial, né? Ele não está negativo, mas ele está parcialmente negativo. E aqui vai estar parcialmente positivo. Né? Toda essa parte da molécula vai estar parcialmente positiva. Isso vai permitir que a molécula faça um dipolo, né? Ela vai fazer uma ligação intermolecular tipo dipolo, ok? É uma ligação intermolecular fraca? Mais ou menos. Não é muito forte, mas não é mais fraca. Né? Que é diferente, por exemplo, de um álcool, né? Que vai ter lá
o seu CH2, que vai ter a sua ponte de hidrogênio, né? A ligação de hidrogênio com outros álcoois, que é muito forte, ok? Por isso que só álcoois pequenos que evaporam rápido, tá? Se colocar, por exemplo, um hexano na sua, desculpa, um hexanol na sua mão, não vai evaporar rápido, ok? Porque por causa da ligação de hidrogênio, justamente. Álcoois pequenos, né? Quanto menos carbono, quanto menos carbono, menor é o ponto de ebulição, né? A gente sabe disso por causa do peso da molécula, ok? Se você for ver essa cetona, né? Se você for ver o éter, vamos dar uma olhada no éter. Oxigênio, CH3, CH3. O que está acontecendo? Eu tenho aqui, né, um oxigênio mais negativo, aqui mais positivo, aqui mais positivo. Você vê que é um cenário muito parecido com a acetona, certo? Eles são diferentes, mas é um cenário muito parecido, ok? Também vai formar um dipolo-dipolo. Por isso, você vê que a acetona, ela evapora rápido. E o éter também evapora rápido, porque eles são... A molécula é diferente, só que o que está acontecendo eletricamente, né, eletronicamente na molécula, né, com os elétrons, é um cenário bem similar, ok? Não sei se eu respondi sua pergunta Não, ou se sim. tem mais perguntas ainda. Tá ótimo, tá ótimo. Então as duas vão evaporar, tipo, com a mesma constante. Isso. Não vai ser extremamente rápido, né? Não vai ser uma coisa, caramba, uma coisa que você colocou e evaporou, como seria com ligações intermoleculares mais fracas, né? Não sei se você lembra as forças de Van der Waals, né? A força de London, que é só com o método apolar, isso evaporaria muito mais rápido na sua mão. Só que vai evaporar relativamente rápido, muito mais rápido que água, por exemplo, porque a água faz ligação de hidrogênio e as moléculas fazem dipolo-dipolo, ok? Beleza, valeu, Bre. Pergunta interessante, né? Você vê que liga os conteúdos de várias matérias. Então, Leandro ligou a química orgânica com a parte de... Isso aqui acho que fisicoquímica, não sei. Acho que é química, na verdade, a parte do PITA, né? É a matéria do PITA. Interessante. Aqui é uma parte que eu gosto bastante também, fontes termoleculares. Vamos voltar, então, né? A gente estava falando sobre os éteres, como eles são, já deu um pouco de spoiler. Os éteres, eles vão dividir essa cadeia carbônica em dois. Então, vai ter uma parte à esquerda dos éteres e uma parte à direita dos éteres. Eles vão sempre dividir a cadeia em duas. Vai fazer uma ligação simples com um carbono, uma com outro carbono, dividindo essa cadeia. Okay? Nesse caso, a gente vai ver que fica um etil de um lado e um etil do outro. Esse éter em específico é o chamado de éter comum. Tudo bem? É o nome usual dele. Então, esse é o problema. Se a gente divide a cadeia em duas, a gente vai precisar dar nome para as duas. Então, nomear uma cadeia vai virar nomear duas cadeias, né? Meio que isso que é dificuldade. Então, né, os grupos podem ser alquiloarila, então podem ser anéis aromáticos, podem ser cadeias normais comuns, tanto faz. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Tá, isso aqui é uma coisa desnecessária só para a gente entender um pouco o que pode acontecer. Um pouquinho de matemática aqui, né? Então, eu coloquei aqui o ligante R' e o ligante R. Se os dois forem iguais, nesse caso do éter comum, a gente chama o éter de simétrico, né? Porque ele tem essa simetria. Um lado é igual ao outro. Se eles forem diferentes, se aqui fosse, por exemplo, um carbono maior, a gente chama ele de assimétrico, certo? Né? Um lado é maior que o outro. E se um ligante fosse, por exemplo, um anel aromático, a gente chama ele de misto, porque ele tem tanto alquila quanto arila. Tudo bem? É só nomenclatura muito desnecessária. Eu coloquei aqui só queria explicar para vocês, quando vocês forem ver esse slide. E tem éteres, por exemplo, que podem ser cíclicos. Isso dá uma dificultada. Por exemplo, eu tenho um ciclo aqui, pode ser de 5 carbonos, e um oxigênio aqui. Isso vai ser um cíclico, né, uma cadeia cíclica que tem um heteroátomo no meio. A gente chama de heterocíclicos. São muito, muito, muito complicados. Então, a gente geralmente não vê aqui nesse curso.
Tudo bem? Vocês podem chegar a ver alguma questão, só que eles não vão cobrar muito a fundo do que está acontecendo, porque são bem complicados mesmo. São os heterocíclicos. Tá, essa foi a historinha dos éteres, não é tão grande. Eu não queria também me colocar bastante coisa, porque não são tão importantes. Mas vamos para a nomenclatura, que dá problema a nomenclatura. Sempre dá problema. Segundo, e o PAC, a gente vai ter que nomear os dois grupos ligantes e colocar um oxi no meio. Oxi por causa do oxigênio. Então vai ter um grupo, oxigênio, outro grupo. Ok, esse oxi vem de oxigênio. Justamente, aqui, e essa é a ordem. Vai ter o grupo menor, então, se eu tiver na minha molécula um etil e um propil, o grupo menor vai ser etil. Então seria etil, oxigênio, propil. Então seria a nomenclatura, por exemplo, do éter comum, seria o etoxi-etano. Ok? Em vez de usar etil, a gente usa o et aqui no começo, de etoxi e etano aqui, só tem ligações síncronas e tudo mais. Ok? Isso sempre traz problema. Por que eu só uso et? Porque não seria etanoxi? Por que não? Seria etoxi, pode ser metoxi, propoxi e butoxi. Geralmente só vê etoxi, metoxi, ok? A gente raramente vê coisas maiores do que o etoxi, mas pode acontecer, ok? E o grupo maior, né? O etoxipropano, butano, pode ser metano, né? No caso, metoximetano. Nunca teremos um etoximetano, porque o grupo menor é na frente, então seria metoxietano, ok? Só essa regrinha, grupo menor, oxi, grupo maior, nessa ordem. Então, etoxipropano, propoxibutano, ok? E isso é a regrinha para a nomenclatura e o PAC. É importante? É muito importante? Não, ok? É bom ter na mente, mas não precisa ficar estudando todo dia, vendo, porque não, vocês vão raramente ver exercícios, vão até acabar esquecendo, e talvez indo numa questão muito underground. E a nomenclatura usual, esses podem vir exercícios de funções, por exemplo, eu estou reagindo éter alguma coisa, com éter alguma coisa. Qual que é essa nomenclatura? Isso aqui é um pouquinho mais importante, porque vocês podem ver em outros conteúdos, mas de funções em si, vocês não vão ver muito éter. Usualmente, a gente coloca, né, como a gente fazia no álcool, álcool etílico. Aqui a gente vai fazer éter, primeiro grupo, aí o segundo grupo, ílico, ok? Então, por exemplo, esse seria o éter etil metílico. Esse seria o éter etil. É éter etílico ou éter dietílico, porque tem dois etis, ok? É a nomenclatura usual, dá para você entender. Se for o éter propil butílico, uma parte vai ter o propil, outra parte vai ter o butil, ok? É difícil você nomear, mas você entender não é tão difícil. E como a gente quer mais entender, não precisa também esquentar a cabeça com esse tipo de nomenclatura. Ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não quero me estender muito em éteres. Todo éter é inflamável ou apenas o éter comum? Vamos dar uma olhada. Uma boa pergunta. Eu falaria que quase todo composto orgânico, né, ele é inflamável, só que vendo a molécula assim, eu vejo que o éter comum, ele é bem inflamável, sim, e provavelmente os outros éteres são inflamáveis, mas não tão inflamáveis, ok? Então, cuidado ao mexer com éteres, né, sempre é uma dica que eu dou, quando vocês forem, né, não recomendo fazer fazer um laboratório de química na sua casa, né, ficar mexendo com as coisas, é interessante, mas pode dar problemas. Vê no Google se está mexendo, tipo, você procura ficha técnica do éter comum. Aí tem um site que mostra lá o númerozinho amarelo, o númerozinho, tipo, é inflamável, ele é tóxico, ele, sabe, reage com tal coisa, ele é solúvel em água. Vê toda essa parte aqui, que é bem simples, só que é importante quando você vai mexer com alguma coisa, com uma substância. Qual a substância mais inflamável? Putz, não sei. Substância mais inflamável? Isso aqui queima mais rápido, aqui queima mais. Eu não sei qual a substância mais inflamável. Chega perto, pega fogo. Não sei. Não sei te falar aqui de cabeça. Vamos procurar aqui no Google até. Substância mais inflamável.
Deixa eu dar uma olhada. Ó, pelo jeito, de acordo com o Guinness Book, o elemento mais... Não. Então, eu tô vendo que, por exemplo, gasolina é um que eles colocam com muito inflamável. Gasolina é muito inflamável, benzena é muito inflamável. Então, principalmente os compostos que a gente usa como combustível são bem inflamáveis. A acetileno também. Então, esses são compostos que são bem inflamáveis. Como a gente vai esperar, o que a gente usa de combustível tem que queimar rápido e queimar bem. Né? Vamos dar uma olhada se tinha mais perguntas. Acho que não. Vamos passar. Então, de éter, é isso, se eu não me engano. Acho que tem alguns exemplos aqui só. Vamos ver exemplos de aqui. Aqui um éter misto, né, que eu trouxe de exemplo, que tem uma parte aromática e uma parte não aromática. Aqui seria o grupo menor, metóxi, e o grupo maior, o benzeno. Então, nomenclatura PAC, metóxi e benzeno. E se eu fosse fazer a nomenclatura usual, que, de novo, vocês não precisam fazer, vocês não precisam entender ela, éter, fenil, lembra da... Não te falar não, faz um tempinho já que a gente viu que a ramificação do benzeno, a gente coloca o nome de fenil, né? Então, seria o éter fenil metílico, ok? Fenil e metil. Primeiro grupo fenil, segundo grupo metil. Esse aqui seria o éter difenílico, ok? Ou o fenoxibenzeno, né? Uma letra um pouquinho complicada, mas se vocês querem estudar, eles colocam um éter difenílico, que é muito mais tranquilo de você entender. Fenoxibenzeno é uma coisa muito estranha. Ok? Só uns exemplos para vocês entenderem um pouquinho sobre éteres que podem ter os anéis aromáticos. Fica até estranho, né? O oxigênio aqui no meio dos anéis aromáticos. Mas vou começar, né? Vou terminar essa aula começando a parte teórica sobre ácidos carboxílicos. Acho que a função mais importante que a gente tem de todas, assim, que a gente vai ver. Ácidos carboxílicos, vocês devem ter ouvido falar de ácidos orgânicos, eles são de muita importância no dia a dia. Tudo bem, a gente tem desde o vinagre, que a gente usa, desde, tipo, limpadores de piso, né? Parte que do piso tem bastante desses ácidos carboxílicos. É muito importante, né? Muito importante industrialmente no dia a dia. E são conhecidos como ácidos orgânicos, né? O que é um ácido orgânico? Agora eu pedi ajuda do Leandro de novo, vocês já viram a parte, vocês não viram, né? Ka e Kb com o Ian, né? Parte de equilíbrios. Não, ainda não. Só segundo semestre, eu acho. Tá bom. Então não vou falar tanto disso. Mas vocês vão ver que ácidos carboxílicos são ácidos fracos. São, né? Aqui na química orgânica, são uma das coisas mais ionizáveis que tem, né? Hidrogênio ionizável, hidrogênio que consegue sair da molécula, né? Mas você vê que, no geral, são ácidos muito fracos. Bem, eles não se dissociam tanto. É interessante, a gente vai falar de ácidos carboxílicos, a gente fala que é a função mais oxigenada. Se eu for colocando oxigênio numa função, o máximo que eu vou conseguir chegar vai ser no ácido carboxílico. Tanto que a gente vai ver em reações orgânicas, quem já viu isso consegue até lembrar, que se tem um álcool e eu oxigeno ele, coloco oxigênio nele, ele vira um aldeído, por exemplo. E se eu coloco mais oxigênio, eu consigo transformar em ácido carboxílico. Então, colocando oxigênio no álcool, eu consigo fazer ele se transformar em vários compostos diferentes. E o último dessa cadeia é o ácido carboxílico. Se eu colocar mais oxigênio ainda, eu vou acabar queimando essa molécula e vai virar o que a gente viu na combustão, CO2 mais água. Tudo bem? Então, se quiser oxigenar mais do que o ácido carboxílico, vai virar CO2 e água. Ok? É a função máxima que você consegue chegar. E o grupo funcional, muito importante, é conhecido como carboxila. Ok? Porque eu junto uma carbonila, acho que até tem uma animação disso. Tenho. Carboxila porque eu junto uma carbonila com uma hidroxila. A gente vê a carbonila, né, em aldeídos e cetonas, a gente vê hidroxila em álcoois. Se eu juntar a carbonila com a hidroxila, eu viro justamente a carboxila. E essa é a carinha dele. É o famoso C-OH. Essa é o grupo funcional dos ácidos carboxílicos. Super, super importante. Ok? Você vê que tem, né, várias ligações com oxigênios. Tudo bem? Ver se tem alguma pergunta. Ainda não. Então, esse slide é muito importante, mas o mais importante dele é o grupo funcional, super importante, e que é um ácido fraco. Ok? Isso aqui responde muitas perguntas lá de química inorgânica até. Eles perguntam, eu tenho o HCl e eu tenho o ácido etanóico. Qual que é mais forte? Cara, o HCl é muito, muito mais forte
que o ácido etanóico. Se tem nomenclatura orgânica, você sabe que ele é fraco, tudo bem? Nenhum ácido carboxílico, nenhum ácido orgânico vai ser forte. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos mais importantes. Né? Os ácidos menores ácidos geralmente são mais importantes, quando a gente começa a complicar muito, fica menos importante. Para a indústria, algumas indústrias específicas usam os ácidos maiores, né? Só que esses menores são muito, muito mais utilizados. O mais simples é o ácido fórmico, a gente traz ele justamente para ele ser muito simples. Então é C-OH ligado ao hidrogênio, não tem, só tem um carbono na molécula. E ele tem esse nome de fórmico, justamente de formiga, porque ele é encontrado em certas formigas, ele não é veneno para matar a formiga, mas o veneno da formiga, que causa aquela coceira, né, que ele começa a inchar. Então, por isso ele recebe o nome de fórmico, né, de formiga. É o nome usual dele, o nome UPA que a gente vai ver provavelmente na próxima aula, ok? Ele é usado industrialmente no tingimento de tecidos. Então, bem importante, e como desinfetante também é utilizado. Então, só um contexto para vocês, esse é o ácido mais simples, e ele é utilizado, né, tingimento, desinfetante, e o nome dele vem de formigas. Lembra do aldeído? O aldeído leva o nome do ácido. Lembra que o aldeído com um carbono só, esse daqui, deixa eu desenhar ele aqui, que fica mais fácil. Esse é o daqui que eu falei, esse aqui é o aldeído fórmico. Por que o aldeído fórmico? Porque ele vem do ácido fórmico, entendeu? Ele tem a mesma cara do ácido fórmico, a única diferença é que o ácido tem esse oxigênio, né? Ele tem OH, esse aqui só tem um hidrogênio, ok? Então, vocês conseguem fazer nome de aldeídos com o nome do ácido. E o ácido mais importante, de longe o mais importante, é o nosso querido ácido acético. Tudo bem? Essa cadeia vê muito, muito ele aqui no curso, né? Que ele vai aparecer, cara, toda hora ele vai aparecer. Ele é muito importante. Tem 2 carbonos, ok? Numeração sempre começa da função, lembre-se. Numeração vai sempre começar da ponta da função. Então, em ácidos, a gente começa sempre a numeração do carbono do ácido. Eu já vi muita gente, inclusive eu, né? Quando a gente vai nomear, a gente esquece desse carbono aqui do ácido. Então, a gente fala essa cadeia aqui, né? Deixa eu desenhar ela aqui. Seria, por exemplo... Seria assim, em bastão, né? A gente fala, esse aqui é um ácido, né? Estudo para OH, que tem só um carbono. Então, esse aqui é o ácido metanóico, que a gente vai ver, né? Então, só tem um carbono, é o metanóico. Não, tem que contar esse carbono aqui que está ligado à dupla OH. Eu esqueço, muita gente esquece, talvez você esqueça, então lembre de contar sempre esse carboninho que está no ácido, ok? Parece meio bobo falando, mas quando vocês fazem exercícios, vão perceber que é fácil a gente esquecer desse cara. E ele é responsável, o vinagre não é só ele, mas ele é responsável pelo sabor azedo do vinagre, tem mais coisas no vinagre, né? Então, né, tudo que o vinagre é utilizado para, por exemplo, temperar salada, o que faz isso é o ácido acético. Então, temperar salada, conservar alimentos, tudo isso é o ácido acético, é a função dele. E industrialmente ele é usado em muitas coisas, né? Industrialmente, principalmente para a produção de outros produtos orgânicos. Então, ele está meio que na fila. Então, a gente pega o etanol, a gente coloca oxigênio nele, uma reação de oxigenação que a gente vai ver em reações orgânicas, ele vai virar isso daqui. Aí esse daqui pode, por exemplo, reagir com o etanol, que está lá no reator orgânico, vai ter um etanol sobrando. Isso aqui vai virar outra molécula. Então, ele participa muito dessas reações orgânicas, e justamente a molécula que ele vai formar nessa reação, a gente provavelmente vai ver na próxima aula, que vai ser a próxima função. É interessante. E ele é precursor de um polímero, né, o plástico PVA, ok? É bem interessante. Na próxima aula a gente vai ver um pouco das peculiaridades dele, né, o que é o radical acila, tudo mais, e a gente vai ver a nomenclatura dele, que é bem, bem importante. A gente vai ser esse alfa, delta, gama, né, vai ser bem importante. E a gente vai ver sobre ésteres, outra função que é importante e a FUVEST adora, né? Todo ano tem uma questão, pelo menos, né, em primeira e segunda fase que fala sobre ésteres. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Acho que eu estourei um pouquinho no tempo. Tem alguma pergunta? Pode falar, Leandro. Breno, você pode repetir de novo esse negócio da oxigenada? Porque a última etapa, ele é o mais oxigenado, mas depois se a gente colocar mais O2, você tinha falado que ele vai virar CO mais água, tá certo? Isso. Se eu tentar oxigenar ele sem queimar ele, eu não consigo. Se eu tentar só oxigenar ele por meio por outros meios, eu não vou conseguir oxigenar ele. Sim. Eu só vou oxigenar ele se eu queimar ele, se eu fizer uma combustão. Aí eu consigo oxigenar ele e ele vai virar CO2 e água. É cetona, aldeído, ácido carboxílico.
Você quer saber as funções oxigenadas? Que você vai Motivação? colocando... Eu lembro que... Nossa, isso é muito importante. E eu lembro Sim, que isso eu é decorei. importante em reações orgânicas. A menos oxigenada é o álcool e os derivados dele, né? O enol e o fenol. Aí temos a cetona. Cetona. Aldeído. Junto com o aldeído, ok? Tá. São companheiros. Depois temos o ácido. C-OH. E por último, o fim de toda molécula é CO2 e água. Tá. Aqui você pode colocar até que temos um alcano, né? Temos o propano, aqui primeiro. Então, a gente já viu isso aqui em reações orgânicas, mas é bom saber se eu pegar o propano, oxigenar vai virar isso, oxigenar vai virar isso, oxigenar vai virar isso, e por último, vai virar CO2 mais água. Nossa, valeu. Valeu Então, mesmo. a gente vai ver essa fila um pouquinho mais para frente em reações orgânicas, que é bem interessante. Obrigado. Okay. E Bre, deixa eu te perguntar outra coisa. Como é que é na Bastão acetona? Eu sempre fico na dúvida dessa merda acetona. Eu sei, que raiva, cara. Eu não sei se eu sempre perco na contagem. Aqui, né, são essas queridas acetona, e um bastão. É esse daqui. Ok? Temos aqui 3 carbonos, né? 1, 2, 3. 3. Seria assim um bastão. Ok? Tá bom. Valeu. Valeu. Desculpa. Bastão é muito mais simples, né? É isso. Alguma pergunta? Estourei um pouquinho meu tempo. Acho que mais nenhuma. Desculpa, próximo professor. Eu vou encerrar a aula por aqui. Nos vemos na próxima semana e até mais. Tchau, tchau.